Olá, bem-vindos a mais um Conversas de Alto Valor. Nós sabemos que as pessoas gostam de histórias e as histórias só são verdadeiras quando contadas de coração e quando realmente vividas. Hoje teremos uma convidada muito especial e o tema do programa é propósito em família. Como já diz, é realmente uma forma de olhar para dentro e de entender como as relações realmente criam alto valor. Antes de começar com a nossa convidada, eu convido vocês ao nosso Minuto Educação, uma oportunidade de repensarmos um pouquinho nas nossas vidas, nos nossos comportamentos e também na nossa inteligência emocional. Vamos para ele. Hoje eu quero te contar uma coisa importante, que tudo aquilo que você não consegue falar, o seu corpo vai falar por você. Muitas vezes a gente até parece bem, busca estar bem, finge que está bem, mas o nosso corpo responde com ansiedade, dor no peito, dor de cabeça, enxaqueca. O nosso corpo começa a contar que não tá tudo bem. E a gente por muitas vezes ainda segue ignorando o que o nosso sistema está falando. E hoje aqui, eu quero te convidar para escutar o seu corpo, para escutar o que ele está contando para você e quais consciências ele quer te trazer e o que ele quer te ensinar. Obrigada, Camila Pandolfo, por mais um Minuto Educação. Então vamos à nossa convidada de hoje. Ela é uma mulher empreendedora que tem negócios em família, mudou de profissão, fez uma transição de carreira ao longo da história dela, é mãe, mas sobretudo trabalha com os seus valores sendo o seu alicerce, a sua base e também o seu rumo. Ela é uma pessoa muito especial e que eu tenho o maior prazer de receber. Vem para cá para o estúdio, Andressa Irgan Ross. Seja bem-vinda ao nosso estúdio, seja bem-vinda ao nosso programa Conversas de Alto Valor. Como eu te disse antes, eu acho que tu és realmente uma figura que tem alto valor. Porque a gente vai mostrar hoje na tua entrevista o quanto tu tem propósito, essência, na vivência que tu tem. Vamos desmistificar um pouquinho isso nas perguntas. Vamos preparada? lá. Olha, preparei aqui um roteiro daqueles. Quero saber, eu tô nervosa, gente. Muito feliz de estar aqui. Uma honra. Gratidão mesmo, Cacá, por essa oportunidade. Ai, que amor. Obrigada mesmo. Bom, então antes de falar de empresa, porque sim, tu és uma grande empresária, eu quero que tu fale da tua verdade por trás de tudo isso. Quem é a Andressa? Então, gente, é uma pergunta difícil, né? Mas necessária até pra gente se olhar, né? Muitas vezes ver até onde a gente chegou, o que a gente conseguiu conquistar. E essa pergunta, quem é a Andressa? Hoje eu posso te dizer que a Andressa é um ser humano que busca ser melhor todos os dias, tá? Não só como uma mãe, como uma empresária ou como esposa, mas um ser humano que realmente agregue algo na vida das pessoas. Eu sempre brinco, né, com as minhas amigas, com as minhas funcionárias, até mesmo com as nossas pacientes, e eu falo, eu espero que depois que você me conheça melhor, a sua vida seja melhor. Então, toda vez que eu olho para um ser humano, eu penso o que eu poderia trazer de bom na vida daquela pessoa, e eu busco todos os dias isso, tanto dentro de casa quanto dentro da própria empresa. Então, até brinco que lá na empresa as meninas são a minha família, né? Porque a gente convive muito. Então, o ambiente precisa ser agradável e elas precisam estar bem para eu estar bem também. Então, é isso que eu digo para vocês. Eu sou o ser humano que busca realmente fazer a diferença e para melhor na vida das pessoas. Que legal, Andressa. Te conhecendo, eu te pergunto agora até para o público conhecer um pouquinho, há quanto tempo tem a empresa? Conta para nós também que empresa é essa que a gente está falando, mas eu também sei que tu teve uma transição de carreira. Então, nessa mesma pergunta eu te trago, houve desafios nesse processo? Em que momento houve realmente a decisão da troca? E como isso foi para ti? Cacá, foi difícil, não foi. Se eu disser que foi fácil, eu vou mentir, porque realmente, né, mexe com algo muito forte dentro da gente, né? Eu me dediquei, então, à medicina veterinária, sempre quis ser desde criança. Eu
amo os animais, eu amo estar com os animais, é algo que me traz alegria. E eu sempre quis ajudar. Então, eu tinha uma certa dificuldade com pessoas, inclusive, porque eu amava todas as pessoas e como eu era criança, né, a gente acaba até decepcionando. Então, eu dizia assim, vou trabalhar com os animais, porque eles não mentem. Então, ficou aquela coisa assim, né, vou trabalhar com os animais. E quando eu fui para a veterinária, eu me deparei com mais humanos do que os próprios animais. Então, eu amava o que eu fazia e eu acredito, assim, que deu certo. A profissão de veterinária deu muito certo, por isso que eu estou aqui hoje. Me fez crescer muito. Eu vejo que a dificuldade que era de entender os animais, e para mim era uma facilidade, então depois que eu entendi isso, os humanos para mim é uma fichinha. Eu digo assim, é muito mais fácil de se comunicar do que com os animais que não conseguem se comunicar, né? Então, para mim, foi uma transição difícil, porque eu amava o que eu fazia, mas entendi a necessidade de hoje estar à frente com o meu esposo, né, junto a ele. Na Orelcinha, aqui de Cachoeirinha, nós temos mais 2 unidades em Canela e Parobé, que a gente empreende juntos, né? Nas outras unidades nós temos sócios e aqui em Cachoeirinha somos só eu e ele. E essa necessidade, então, surgiu ao longo do tempo, a gente foi crescendo, graças a Deus, a gente conseguiu conquistar muitos pacientes que hoje são nossos amigos e, assim, transicionar para mim foi fácil porque eu sempre me importei com as pessoas e sempre me dediquei muito ao que eu estava fazendo. Então, foi difícil, foram vários obstáculos, eu tive que reaprender muitas coisas, inclusive ser aprendiz, né? Deixar o ego profissional de lado, que a gente, né, quando acaba criando uma certa expertise, a gente fica com aquele egozinho, né? Daí eu entendi que eu precisava deixar de lado, porque o que Deus tinha para mim era muito maior. Então, realmente, não foi fácil, mas foi muito gratificante a caminhada até aqui. Já que tu falou do William, que é teu sócio, como funciona para vocês dois esse relacionamento empreendedor e família juntos? Como vocês fazem essa construção diária? Começamos eu e ele, né? Não foi fácil, a gente precisa se alinhar sempre, né? Pensar o que cada um vai fazer, a gente definiu muito, né? Cada setor que cada um iria coordenar, né? Ele fica com a parte profissional, com os dentistas, a parte operacional, por ele ser dentista, né? E eu fico com a parte administrativa, então RH, pessoas, né? Porque eu gosto muito de pessoas. E também com essa parte do marketing, RP, como eu amo estar abraçada com pessoas, estar com pessoas para mim é muito bom, então eu fico feliz, assim, às vezes nem parece que eu tô trabalhando, né? Por mais que seja cansativo, porque não é fácil gerenciar, né, gente? Mas é muito, muito bom, assim, sabe? Eu faço muitas amizades, eu consigo abraçar os pacientes, eu abraço a equipe, a gente chora junto, a gente briga junto. Essa é muito tu, né? É bem eu, sou muito intensa, assim, nas coisas, né? Então, mas a gente definiu isso foi um fator primordial, a gente entender que lá dentro nós somos 2 profissionais e dentro de casa nós somos homem e mulher. E pai e mãe, que agora eu ia te fazer essa pergunta. E com a chegada do Liam, o que mudou? Mudou tudo, Cacá. Eu até comentei com a minha família esse final de semana que a Andressa de antigamente realmente não tem como ela voltar. Né? Porque depois que tu tem um filho, você passa a pensar primeiro nele. Não tem como a gente dizer, não, eu vou ir lá e vou viajar esse final de semana. Não, peraí, tem que ver se o Liam vai junto, se tem aonde ele ficar, se lá no lugar onde a gente vai é propício para crianças. E então, nós mudamos os sonhos. Eu continuo muito sonhadora, porque eu sou muito sonhadora, eu tenho sonhos o tempo todo, quem me conhece sabe. Mas a gente ficou mais coerente, sabe? Nós planejamos mais, nós temos mais conversas, né, voltadas a ele. É gratificante, porque a gente vê um pedacinho da gente ali, né, falando coisas. Daqui a pouco ele sai com alguma coisa tão diferente. E agora ele quer muito trabalhar com a gente, né? Ele se criou basicamente dentro da clínica com a gente. Eu ia te perguntar isso, como é que vocês lidam também, né? Porque ele ainda é pequenininho. Sim. E tu como empreendedora, mãe, como é que tu lida com esse dia a dia, né? Acaba, às vezes, ele estando dentro da clínica, então... Ele ama, ele desde o primeiro mês, com 3 dias, né? Quando eu ganhei alta do hospital, eu já fui pra clínica, já deixei todo mundo pegar ele. Eu disse, gente, vocês são parte
de nós, né, parte da nossa vida, ele vai ficar aqui, eu vou precisar que ele não estranhe vocês, então pode pegar eles. Eu quero que todo mundo pegue ele, porque o Liam é de vocês também, vocês me ajudaram muito, né, então quem está comigo todos os dias na clínica faz parte da minha história, então por que não? Eles são minha família, né, eu encaro isso muito como minha família, minha segunda família, então o Liam se criou lá dentro, ele vai no laboratório, ele tem um jaleco dele, ele já chega pedindo as moedinhas para botar lá no cafezinho que ele quer cappuccino, então ele já tá falando de posição de dentes, é uma coisa assim, Opa, ele é doutor Liam. Já temos um futuro dentista aí, então. Possivelmente, ou médico, porque ele vem, ele pega meu esteto, ele quer te examinar, ele quer saber o que tu tá sentindo. Então, ele já tende a ir para uma área da saúde que ele gosta de cuidar de pessoas. Já ele despertou. ama. Exatamente. É um exemplo, né? Acaba refletindo no filho, né? Exatamente. O exemplo de vocês é maravilhoso. Ai, obrigada. Ficou feliz. E daí eu te pergunto, o que que vem por aí também? A Andressa está sempre fazendo coisas que eu sei. E o que que a Andressa tem imaginado para o ano de 2026? Então, muitas novidades. Temos muitas inovações chegando. Eu iniciei, né, agora uma nova pós-graduação. Estou iniciando uma outra graduação junto, né, para complementar algo que eu gosto, que é cuidar de pessoas, né? Vou para a área de terapia ocupacional. Que legal. De veterinária, administradora, terapeuta ocupacional. Uau! Tá tudo certo, gente. Porque eu gosto de cuidar de pessoas, né? Na clínica a gente tem vários projetos sociais, inclusive, que nós amamos fazer. Então, é uma forma de ajudar mais ainda os nossos pacientes, né, que estão no dia a dia ali, porque acaba sentando ali na cadeira e não é só a relação dentista e paciente, acaba sendo muitas vezes um conselheiro, um amigo, né? Às vezes a pessoa não está bem, é um momento em que ela está fragilizada, tem o trauma do dentista, então acaba que nós nos tornamos parte de algo muito maior que a gente não faz ideia. E como eu lido muito com essa parte dos agendamentos, de conhecer as pessoas, né, até mesmo de resolver conflitos, às vezes eu vejo que a pessoa está um pouquinho mais alterada, eu vou conversar e eu vejo que o problema não é ali. Então, ter essa expertise melhor para ajudar a conduzir as situações, para ajudar essas pessoas além das nossas paredes da clínica, para mim é muito gratificante e saber que eu tenho essa oportunidade de poder ajudar, porque eu já fui ajudada uma vez na vida, eu já precisei muito de ajuda para estar aqui hoje, Cacá. Então, hoje poder ajudar é um privilégio. Assim, ó, para mim é saber que deu certo a minha vida. Então, a gente entrou agora então na pergunta crucial. Qual é o propósito da Andressa? Quem tu é? Eu sei que tu tem esse voluntariado como um dos teus alicerces. Quando tu fala, eu sei o quanto ser verdadeiro. Mas conta para nós então, quem é essa Andressa? Até para ficar como mensagem aqui para o programa, né? Qual é o teu propósito realmente? Tu falou muito de ajudar pessoas. Eu sei o quanto tu vive isso. Apresenta para nós isso com as tuas palavras. Então, gente, eu me emociono porque passa um filme na minha cabeça. O meu propósito realmente é transformar a vida das pessoas. Eu precisei muito de ajuda na minha vida. Quem conhece a minha história sabe, minha família veio de uma raiz humilde e precisei muito das pessoas, preciso até hoje, por isso que eu amo conexões, eu amo estar com pessoas. E o meu propósito realmente é ajudar as pessoas, é tornar a vida delas melhor, mais fácil, mais leve, mais feliz. E estar hoje com meu marido no mesmo propósito, na mesma sintonia, é algo muito assim, surreal. É surreal. O William, uma das coisas que mais me conectou com ele é que quando alguém está nas mãos dele, aquela pessoa é o foco. Aquela pessoa que está sentada ali nele, ele vai fazer o melhor dele para aquela pessoa. E por mais que ele seja mais tímido que eu, que quem conhece sabe, ele é muito dedicado, ele é muito leal. A característica principal que eu falo do meu marido é que ele é uma pessoa muito leal. Leal aos amigos, às pessoas, aos pacientes, ele vai dar o melhor dele. E isso me conectou muito com ele. E esse é o nosso propósito. É buscar aquela pessoa a melhor identidade daquela pessoa, aquele melhor sorriso dele, né? Desenvolver esse potencial das pessoas.
E eu vejo isso que com ele é com as mãos, né? Através do sorriso. E comigo acaba sendo através do carinho, do afeto, do abraço, do acolhimento. Então, o nosso propósito realmente é abraçar pessoas e tornar a vida delas melhor. Nossa, Andressa. Acho que encerramos com essa última resposta, assim, com chave de ouro. Essa é a Andressa. Realmente, tu devias estar aqui nessa cadeira para o Conversas de Alto Valor, porque tu és uma mulher de alto valor. Obrigada. Obrigada pela essência que tu tem. Obrigada, que mais pessoas feliz. aprendam a ser como tu. Amém. Obrigada. Toda semana temos 2 quadros que nos ajudam a descobrir curiosidades. Os nossos quadros chamam Construindo Saberes. E você agora vai conhecer 2 Você Sabia. Você sabia que a respiração é uma das grandes ferramentas para controlar várias coisas da nossa vida, inclusive a nossa impulsividade. Por meio da respiração, nós podemos ter um controle maior da nossa ação. Porque quando nós recebemos um impulso, se nós não temos o controle, a nossa amígdala cerebral já manda direto um recado para o nosso corpo para nós nos prepararmos para agir, para nós reagirmos à situação. Agora, se você tem o controle da sua respiração, você consegue controlar também essa ação da sua amígdala, por meio de um sistema que nós temos, que se chama Sistema Nervoso Autônomo Parasimpático. E uma das técnicas que eu desenvolvi nessa metodologia chamada Respira-CO é uma técnica específica para o controle da impulsividade. Aqui, nessa técnica, uma técnica rápida, de 1 minuto. Você vai inspirar durante 6 segundos, ou contando até 6. Inspira contando 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí faz uma pequena pausa. Uma pausa, e aí você traz para a sua mente a palavra presença. E aí você segura um pouquinho, contando até 2, e aí você expira lentamente. Contando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa técnica não demora mais do que 1 minuto, mas ela é poderosíssima, porque você faz essa técnica sem que as pessoas saibam. Você está lá no meio de uma reunião, alguém falou alguma coisa, antes de você reagir, você inspira contando, faz uma pequena pausa, imagina ali essa pausa que você está relaxando e você expira mais lentamente e já vai fazer com que você tome o comando da sua respiração e das suas ações também. Isto controla a sua impulsividade. Se você quiser saber mais, entre em contato comigo. Meu nome é Claudio Senavensky e eu sou o idealizador da metodologia Respira-CO. Este quadro tem o apoio da Oralsim e da Confix. Você sabia que nós carregamos conosco uma ferramenta poderosíssima? Em todo lugar que estamos, temos essa ferramenta que pode nos auxiliar em vários momentos, principalmente para reduzir a nossa ansiedade, melhorar o nosso foco, que é a nossa respiração. Quando nós temos controle da nossa respiração, nós conseguimos controlar melhor a nossa vida, porque a nossa respiração, ela controla o nosso sistema nervoso parasimpático e o sistema nervoso simpático também. O sistema nervoso simpático é aquele que nos coloca em atenção, que nos coloca naquela ideia de luta ou fuga, de proteção. Já o sistema nervoso parasimpático é aquele que nos coloca em relaxamento, que auxilia a nossa digestão. E quando nós fazemos uma respiração consciente, quando nós controlamos a nossa inspiração e controlamos a nossa expiração, nós conseguimos regular esse sistema nervoso parasimpático ou colocar o nosso corpo em um estado de relaxamento, em um estado de repouso, em um estado de recuperação, que nós precisamos em todas as atividades que nós fazemos. Para isso, eu desenvolvi uma metodologia chamada Respira-CO, que por meio de técnicas diretas, técnicas bem práticas, você pode
auxiliar ou você pode trabalhar a sua respiração de forma a ter esse controle. Lembre-se, se você não controla a sua respiração, você não consegue controlar a sua vida. Você não consegue controlar a sua liderança, você não consegue controlar a sua missão. Então, é isso. Respire conscientemente, respire de forma controlada. E controlada é uma forma de você ter o domínio da sua respiração e ter o domínio também da sua vida. Convido você para conhecer mais deste método chamado Respira-CO. Este quadro tem o apoio da Oralsim e da Confix. Bom, pessoal, vocês viram que a conversa não acaba quando ela termina, porque a conversa com a Andressa ela vai reverberar, sem dúvida, com a mensagem que ela nos deixa aqui, uma mensagem de propósito, essência, valor. O nosso programa ele trabalha com isso, trabalha com essência, trabalha com valor, trabalha realmente com levar uma mensagem que transforme as pessoas em pessoas melhores, que realmente elas se tornem mais inteligentes, emocionais, que se tornem mais capazes, mais curiosas. Por isso a gente tem o quadro Construindo Saberes. A gente quer realmente que as pessoas se tornem cada dia um tantinho melhor. Eu espero vocês na semana que vem. Que Deus abençoe a semana de todos vocês, que seja uma semana iluminada, para que a gente realmente possa estar junto muitas vezes, construindo novos saberes, tendo novas conversas de alto valor e compartilhando espaços com pessoas como a Andressa. Andressa, muito obrigada. Eu que agradeço, Cacá. Obrigada por tudo, viu?